Queremos saudar a amada Igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta Quinta Nobre com Cristo, transmitido diretamente da comunidade cristã em tua honra, nesta quinta-feira toda especial do mês de janeiro, verão. Bem, muitas pessoas hoje estão pensando algo que nós devemos considerar sempre baseado naquilo que está na palavra de Deus. Muitas pessoas hoje desanimadas, aquela falta de ânimo que deixa as pessoas prostradas, as pessoas angustiadas, pessoas entristecidas. Por quê? Por uma série de situações que as pessoas estão vivendo. Pode ser por problemas pessoais, problemas de relacionamento, pode ser problemas com a esposa, com o marido, com os filhos, com os parentes, com os amigos, no trabalho, no dia a dia da vida da sociedade. Pode ser também problemas de enfermidade, pessoas doentes, pessoas sendo acometidas de muitos males que existem por aí, que está assolando toda uma sociedade, e isso no mundo inteiro. Podemos falar da dengue, podemos falar da Covid, que ainda continua fazendo vítimas, podemos falar de outras doenças e enfermidades terríveis, como o câncer, como a diabetes, como uma série de situações, pressão alta, que as pessoas estão convivendo, na verdade, sobrevivendo por causa desta situação de enfermidade que assola muitas pessoas. Mas a palavra de Deus nos consola, a palavra de Deus nos dá ânimo, a palavra de Deus nos dá um antídoto realmente importante para que, se estabelecermos na nossa vida um padrão divino, reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida e nos basear no caminho que é Jesus Cristo, através do alicerce que é a Bíblia Sagrada para as nossas vidas. Aqueles que desejam obter vitória precisam esforçar-se a pagar alguns preços. É verdade, em todas as batalhas nós temos que pagar um preço. Em todas as disputas que existem no mundo, essas guerras, essa situação terrível, para se ter uma certa liberdade, para exercer realmente a democracia, às vezes as pessoas entram em guerra, os países entram em guerra, os reinos entram em guerra, né? Para defender os seus direitos, a sua soberania, para defender o seu território, uma série de situações e principalmente para defender o seu povo. Nós vivemos num mundo de batalhas, essa é a realidade. Eu não vou dizer batalhas armadas, mas batalhas espirituais, batalhas de comportamento, batalhas de atitude, batalhas de relacionamentos, onde as pessoas praticamente ficam à mercê de que algo positivo, algo bom possa acontecer na vida das pessoas. Jesus se preparou durante 30 anos para exercer o seu ministério aqui na terra. 30 anos, presta atenção, Jesus se preparou 30 anos para exercer seu ministério, de apenas 3 anos para conquistar o reino de Israel e trazer para nós o Evangelho, trazer para nós algo que é muito importante, que é o caminho que devemos a seguir para ter o quê? Aquilo que ele sempre pregou durante os 3 anos dele de ministério, que está no Evangelho, que é a vida eterna. Amados, presta atenção, algumas pessoas podem dizer assim, mas que vida eterna? Eu vou esperar a vida eterna até quando? Não importa. Há 2000 anos atrás, quando Jesus começou a sua peregrinação, ele trouxe para nós os discípulos e muitos aqueles chamados hoje cristãos. E através dos séculos nós temos a certeza de que Jesus realmente, Filho de Deus, trouxe algo muito importante para as nossas vidas. Jesus disse que vai voltar, e ele está prestes a voltar. Pelas condições que estamos observando da natureza, das intempéries, dos acontecimentos, terremotos, vendavais, tsunami, guerras, as pessoas vivendo para si próprias, as pessoas esquecendo do principal, que era estar diante de Jesus, colocar seu coração para Jesus, para obter aquilo que nós tantos precisamos, que é uma vida pacífica, uma vida tranquila, social, humanizada. Vamos sofrer as situações das guerras, das tempestades, dos tsunamis, dos vendavais, da chuva forte. Vamos, com certeza vamos, mas quando você exerce a sua fé,
com certeza pode acontecer algo positivo de bom na sua vida e você ter na família uma família harmoniosa e ter um bom relacionamento com as pessoas e aguardar a volta de Jesus, porque Ele vai te proteger e nós vamos provar na noite de hoje que realmente existe essa proteção. Por exemplo, Davi lutou com Saul em grandes batalhas. Presta atenção, Davi, todo mundo conhece a história de Davi, lutou com Saul em grandes batalhas. Davi foi ungido guri, rei, mas ele ficou 30 anos servindo a Saul antes de se tornar rei. Ele reinou por 40 anos, presta atenção, e morreu já idoso, dando orientação para o seu filho Salomão. E ele disse, lá no livro de Crônicas, que Salomão tinha que ser homem, que tinha que ter coragem para enfrentar uma série de situações que iria enfrentar. E ele enfrentou, mas no final nós sabemos a história e não vamos falar aqui, porque não é o motivo dessa nossa pregação. O importante é que Davi, para ser rei, esperou 30 anos. Jesus, para exercer o seu ministério, levou 30 anos. E nós precisamos empenharmos e andar acima do nosso limite, realmente, se desejamos ser vitoriosos na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. As portas estão abertas para você. As portas do reino de Deus estão abertas para você. Se você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, com certeza você tem que manter isso com a sua fé muito inabalável para conquistar tudo aquilo que é necessário e que as promessas de Deus oferecem para você através da palavra. Se você não aceitou Jesus Cristo ainda na sua vida, se você não teve uma experiência com Jesus Cristo, então está na hora de você abrir o seu coração para Jesus e dizer, Senhor, aqui estou e eu quero, eis-me aqui. Faça em mim segundo a tua vontade. Nós temos, amados, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus, que renunciar a certas situações. Ou seja, deixar voluntariamente algo. Às vezes é necessário de fazer, olha, eu gosto tanto daquilo, eu amo aquilo, mas aquilo pode no futuro me prejudicar, porque eu não tenho certeza se vai dar certo. Então você renuncia. Você vai fazer o quê? Desistir de algo importante. Isso não é uma tarefa fácil, não. Porque às vezes você tem um sonho, você tem um desejo, você tem aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, meu desejo é fazer isso, fazer aquilo, mas às vezes você não tem condições de fazer, ou não é o momento propício para isso. Na sua vida você tem que elencar prioridades. O que é mais importante hoje para você resolver? Ou numa questão financeira, ou numa questão de diálogo, de um negócio, de algo que você queira fazer, mas que não é o momento de se fazer, porque a situação não está propícia para isso. E outra coisa, e antes de você falar qualquer coisa, você tem que dizer o quê? Senhor, será que esse é um propósito do Senhor para a minha vida? Será que isso que eu estou pensando, que eu estou imaginando, que eu estou planejando realmente é plano do Senhor para a minha vida? Coloque diante de Deus as suas ansiedades, aquilo que você deseja, os seus objetivos, o seu alvo, para que Deus possa confirmar através da paz no seu coração e você estabelecer aquilo que tem que estabelecer e ganhar aquilo que você precisa ganhar. A confiança de pessoas, a confiança em você mesmo, para que você possa trilhar aquilo que você deseja com a paz no coração, porque é plano de Deus para a sua vida. Você tem que abdicar de várias situações. Você tem que deixar de lado algumas coisas que possam no futuro te prejudicar. Por isso que nós entendemos, e hoje as pessoas fazem isso, tem que fazer grandes empresários. Plano A, plano B, plano C. O plano A é o que você deseja. O plano B é se não der certo. Aí você tem ainda que se socorrer para o plano C. Então você tem que ter várias situações de escape. Se não der certo isso, vou tentar isso, vou tentar isso. Sempre com a orientação divina de Deus, através do Divino Espírito Santo na sua vida. Abrir mão do que gostamos às vezes é necessário, amados. Porque nós gostamos de alguma coisa, eu gosto tanto de um pudim de leite condensado com coco, é uma maravilha, me dá água na boca o pudim, mas vai aumentar a minha glicemia,
eu não posso porque eu tenho problemas de diabetes ou pré-diabetes, se eu comer doce vai me fazer mal, então eu não posso comer doce. Então você vai pegar outra alternativa, não é? Vai comer doce que não tenha problemas de açúcar, alguma coisa nesse sentido, porque existem muitos doces diet aí. Bom, é encontrar soluções, abrir mão do que gostamos, mas encontrar a solução para aquilo que nós amamos e gostamos. Nada é fácil quando às vezes é necessário abrir mão também dos nossos sonhos. Quantas vezes, amados e amadas, nós temos que abrir mão dos nossos sonhos? Uma situação adversa pode interromper aquilo que você tem sonhado. Uma situação complicada financeiramente pode apagar e jogar um balde de água fria na sua vida, nas suas intenções. Pode acontecer isso. Não é fácil quando às vezes é necessário abrir mão dos nossos sonhos. Não é fácil. Mas temos que entender que a renúncia é, na maioria das vezes, o preço da vitória. Tem um ditado que eu gosto muito, eu falo sempre, é um ditado chinês que diz: ceder para vencer. Às vezes você tem que ceder alguma coisa para esperar uma outra oportunidade para vencer aquilo que você deseja alcançar de vitória. Nós temos que entender que a renúncia é o preço da vitória. Quem é que não gosta da vitória? Todos nós, né? Ansiamos por alcançar um benefício e um milagre na nossa vida. A vitória, pode ter certeza que é Deus realizando um milagre na sua vida, em vários setores da sua vida, em vários campos que você atua. Todos nós almejamos nos tornar bem-sucedidos, não é verdade? Bem-sucedidos na família, como pai, como esposa, como filhos, bem-sucedido nos negócios, como trabalhador, como dono de empresa, como homem de negócio. Ser bem-sucedido depende de duas coisas importantes: de ter uma personalidade forte e caráter forte. Caráter de honestidade, de boa moral. Uma personalidade que te faz sentir aquilo que tem que ser feito dentro de pisar certo no lugar certo. Não pisar em falso. Olhar por onde pisa, seguir o caminho de Jesus Cristo e pedir a orientação de Deus em todos os sentidos da sua vida. Todavia, para obtermos êxito em nossas lutas, precisamos observar o que a Bíblia nos fala a respeito desse assunto. Amados, quando nós lemos o Evangelho, vemos que Jesus pagou um alto preço até a vitória. Não é verdade isso? Se você acompanhar o Evangelho, você vai ver o que sofreu Jesus Cristo para nos salvar, né? Lá em João 1:1 diz o seguinte: ele deixou a glória para atender à vontade do Pai. O apóstolo João escreveu em João 1, capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo, a palavra, estava no princípio com Deus, Jesus. E o Verbo, versículo 14, 1:14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que lindo, né? Depois de ser castigado como malfeitor, Jesus padeceu. Por exemplo, lá em Marcos, capítulo 15, versículo 17 a 20, tem uma passagem que nós devemos considerar e realmente para que você faça uma reflexão aí. Marcos 15, 17 ao 20. Vestiram-no de púrpura, quer dizer que vestiram Jesus de púrpura, algo maravilhoso, uma veste maravilhosa, vermelha, e tecendo uma coroa de espinhos lhe puseram na cabeça. Puseram um manto vermelho de púrpura, coisa chique, mas colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos. E o saudaram dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, batiam na cabeça de Jesus com aquela coroa, presta atenção do que ele sofreu, cuspiam nele. Amados, você imaginou isso? Pondo-se de joelhos, e faziam pilhérias, como se estivesse adorando. Olha o rei dos judeus, uma galhofa. Depois de o terem escarnecido,
despiram-lhe a púrpura, ou seja, tiraram aquele manto vermelho e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Jesus sofreu tudo isso. Se nós imaginarmos esse quadro, amados, o que nós podemos pensar a respeito da nossa vida no dia a dia? Eu sofro disso, eu sofro daquilo, eu padeço disso, eu padeço daquilo, minha situação está assim, minha situação está assada. E Jesus o que padeceu? Por sua causa, por minha causa, por nós. Através das profecias que lemos lá em Isaías, tudo isso ele teria que passar e ele sabia que ia passar por isso, mas ele não renunciou, ele não caiu fora, falou, não, vou cumprir aquilo que foi determinado pelo Pai. Quando lemos o Evangelho, vemos que Jesus pagou um alto preço para ter a vitória. Ele teve a vitória porque ele ressuscitou, está entre nós. Ele deixou a glória para atender a vontade do Pai. Foi humilhado até a morte na cruz. Recebeu exaltação de Deus, conforme está em Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 11. Olha só que interessante. Pois ele, substituindo em forma de Deus, Jesus, apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Sendo Deus em carne, como humano, ele não o julgou como usurpação ser igual a Deus, inferior a Deus, Jesus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém, irmãos? Que maravilha quando nós podemos entender que Jesus teve tudo isso nas mãos, mas ele não quis, absolutamente. Mas o nome sobre todos os nomes que existe até hoje, o mundo inteiro conhece a respeito de Jesus. Talvez uma parte desse mundo que nós vivemos não, mas com certeza toda a terra estará sabendo e ouvindo a falar de Jesus. Alguns pontos precisam ser considerados quando enfrentamos situações de luta. Temos que entender o seguinte, meu amado irmão em Cristo Jesus, meus amigos, minhas amigas, o medo paralisa. O medo paralisa. Esse sentimento traz inquietação, porém o Todo-Poderoso, por intermédio do salmista, exorta que nos aquietarmos através da luz, pois que Ele é Deus. Salmo 46:10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Então, amados, o medo nos faz andar para trás. A pessoa com medo, ela dá sempre um passo atrás. A pessoa com medo, ela recua. A pessoa com medo, ela treme. A pessoa com medo não consegue falar. A sua boca fica tremendo. Os olhos ficam andando para lá e para cá como se estivesse procurando alguma coisa. O medo paralisa. Entretanto, ele contribui para que não percamos a vista da realidade. Porque se você às vezes tem algum temor, lembre-se de Deus, que Ele te protege. Lembre-se de Jesus, que Ele te segura. Ele te dá suporte, Ele te acalenta, Ele te abraça. Pois o Senhor limpará nosso coração desse sentimento. É só você orar e pedir. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Senhor, porque Tu estás comigo. É daí que falou essa oração. Lá em Isaías 43:1 diz o seguinte, olha que lindo. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão.
quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amados, o desânimo traz abatimento. O desânimo traz abatimento. Pessoa abatida, desanimada, não reage. Tem muitas pessoas hoje que estão vivendo assim. Não quer sair da cama. Ficar deitado quase que o dia inteiro. Às vezes nem se alimenta direito. Se alimenta pouco. Passa por situações terríveis. Pode vir uma doença, pode vir uma enfermidade, tirar você desse foco e deixar você na lona, prostrado. Desanimado só consegue enxergar suas fraquezas. Ele só vê problemas na vida dele. O lado negativo das situações. Só. Não vê a solução, não busca a solução, não busca ajuda para resolver as suas questões. Então, amados, não permitamos que o desânimo torne conta da nossa vida. O conselho de Deus está em Josué e diz: esforça-te e tem bom ânimo. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Versículo 7 diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Olha só, Deus está falando para Josué e para nós também. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E ele diz mais, Deus diz mais: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Tome essa palavra, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Tome essa palavra no seu coração. Deus falando para você: esforce, tem bom ânimo. Vai em frente, lute, busque alternativas. Ore, busque a palavra de Deus, medite nela dia e noite. E você encontrará o lenitivo para a sua vida, para a sua alma. Os sonhos precisam ser coerentes. Devemos submeter os nossos sonhos à vontade do Senhor. Se você quer ser vitorioso, preste atenção no que vou falar para você agora. Antes do triunfo haverá lutas. Todo mundo sabe disso, que nas batalhas tem as lutas. Não é verdade? Mas antes das lutas, você tem que ter o quê? Preparação. Sem batalha não há vitória. Então, se você está enfrentando situações adversas, você se preparou para isso? Para essas situações adversas? Primeiro, nós precisamos ter fé e ousadia e preparação. Davi enfrentou Golias, mas ele foi preparado para enfrentar Golias. Diz a palavra de Deus que ele enfrentou o urso, enfrentou o leão. Imagine um menininho, um rapazinho, enfrentar um leão, um urso, 3 vezes o tamanho dele, e venceu todos. Por quê? Deus estava preparando Davi para algo maior. Aí enfrentaram Golias, o gigante, e venceu. Para obtermos vitória, precisamos estar preparados. Você talvez esteja observando algo que pode estar nebuloso na sua vida. Falou: olha, eu vou enfrentar algumas situações difíceis, financeira, socialmente, relacionamentos, eu vou me preparar. Como que você vai se preparar? Através da oração. A palavra de Deus, nós devemos vigiar e orar, devemos ser o quê? Prudentes, não sabidos, não espertos, não desconfiados, mas devemos ser o quê? Prudentes. Por quê? Porque é necessário às vezes renunciar para desfrutar a vitória. Algumas coisas que você tem que deixar para trás, vou deixar para depois, porque agora eu tenho esta situação para resolver, em nome de Jesus eu vou resolver. Com a força de Deus, o Espírito Santo em mim, eu vou vencer todas essas batalhas que me estão à frente. Para obter vitória, é essencial ser determinado, ousado para conquistar aquilo que você deseja conquistar com a ajuda de Deus. Então, primeiro ponto, esforce-se para conquistar.
a vitória na batalha. Cada batalha, uma vitória. Deus ordenou a Josué 3 vezes que se fortalecesse. Vai, esforça-te. Prepare-se também para possíveis derrotas. Porque batalha não significa ganhar a guerra. A guerra é a grande vitória que você vai ter. Mas tem várias batalhas que você vai enfrentar no dia a dia da sua vida. Umas você ganha, você consegue superá-las. Outras você pode escorregar. É verdade, é necessário. É verdade que você tem que estar preparado, inclusive, para as derrotas, para alguma coisa que não deu certo. Ora a Deus, busque a Deus, pede discernimento do Espírito Santo para você conquistar essa vitória. E vai conquistar, porque é o que diz a palavra de Deus. Prepare-se também, como diz em 2 Coríntios 12:10. Por isso sinto prazer nas fraquezas. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: por isso sinto prazer nas fraquezas. Como que pode uma pessoa sentir prazer nas fraquezas? Só quem tem o Espírito Santo de Deus. Olha, estou fraco hoje, mas sinto prazer, porque eu vou vencer. Determinado a isso. Nas injúrias, disse o apóstolo Paulo, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só. Às vezes, quando a gente sente fraqueza, é quando você está forte, porque você tem o quê? Fé. A fé inabalável em Deus que vai te sustentar nos momentos que você mais precisa. E até carregar você no colo. Com certeza, isso pode acontecer. Lembre-se de que há sofrimento antes da vitória. Amados, há choro antes da vitória. Temos que olhar para o futuro e dizer, tirar os olhos da tribulação atual e visualizar a glória futura e o consolo do Senhor. É isso que temos que fazer. Jó 19:25 diz assim, porque eu sei que o meu... Gente, imagina Jó, com aquelas feridas, perdeu tudo, só não perdeu a mulher, né? Não sei porque Deus preservou a mulher dele. Perdeu tudo. Mas ele escreveu isso aqui, Jó 19:25, porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Confiança, expectativa de vitória no futuro. E ele conquistou isso. Se ler o livro de Jó, você vai saber. Então nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Mateus 4,4 diz assim, porém respondendo disse, está escrito, Jesus falando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vou repetir, Jesus dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Perseverar em meio à demora, se algo está demorando a acontecer. Se o milagre está demorando a acontecer na sua vida, persevere, vai acontecer. O profeta Daniel buscou em oração com jejum até que a resposta de Deus veio ao seu coração durante 21 dias orando sem parar e jejuando. Confiar no Senhor em meio às tribulações. A Bíblia afirma que ninguém poderá separar-nos do amor de Deus. Quando o Criador ordena, nada pode impedir a sua vontade. Está em Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, que diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Provisão, é provisão. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Proteção total. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Diz mais o apóstolo Paulo ainda, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, perseguição, ou a fome, ou nudez, ou o perigo, ou espada? Não, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Olha que palavras lindas. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que bênção, que alegria, que maravilha é quando nós observamos essas coisas lindas, maravilhosas. Crer que o Senhor é o Deus do impossível. Isaías 45:12 diz assim: eu fiz a terra, criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ele é o Criador. Ele é o nosso chefe. Creia que você não viverá o tempo todo em derrota e sofrimento. Tudo que você está sentindo agora vai passar. Vai passar. Como a noite passa e vem o dia. Como a tempestade passa, vem a bonança. Esse sofrimento, essa situação que você está vivendo hoje vai passar. Prepare-se, Deus vai elevar o seu patamar em todas as horas. Diga amém aí. Ele colocará você em posições inimagináveis. É crer e esperar. É crer e esperar. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você que mandou as suas mensagens pedindo oração através das nossas redes sociais. Quero pedir uma oração pequena, simples, de bênção para a sua vida. Eu vou pedir para Deus cuidar de você, que está conosco nessa noite. Ó Pai eterno, em nome de Jesus, milhares de pessoas estão conosco nesta noite. Na Quinta Nobre com Cristo, todas as quintas-feiras na comunidade cristã em Tua honra. Ó Pai, eu quero colocar estas vidas das pessoas que estão conosco pelas redes sociais. Quero colocar a vida das pessoas que estão em sofrimento, estão com o coração pesaroso, às vezes desanimada, falta de ânimo, situações de enfermidade, de problemas financeiros, de relacionamento, seja o que for. Por isso, Pai, agora em nome de Jesus, visite essa pessoa agora, Pai, onde quer que ela esteja. Muitas pessoas estão nos hospitais, muitas pessoas estão em suas casas, muitas pessoas estão com o seu celular em qualquer lugar desse Brasil, desse mundo, mas que o Senhor possa chegar até eles. Sinta o coração de cada um deles e dê força, vigor, paz, saúde, prosperidade e muita saúde. Cure agora, Pai, da cabeça, planta dos pés as pessoas que estão pedindo por cura. Restaure as finanças das pessoas que estão pedindo, Pai, que estão numa situação difícil financeira. Protege, Senhor, com os anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que temem o Senhor e os livra. Dê a eles um bálsamo de alegria e de paz, em nome de Jesus. Eu os abençoo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Na próxima quinta-feira estaremos de volta com a Quinta Nobre com Cristo, na comunidade cristã em Tua honra, que fica na 14 de julho, 1343. 383, ou melhor. 14 de julho, 383. Serão bem-vindos. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça restabelecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor cuide de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, oramos e abençoamos. Amém. Uma boa noite e até a próxima semana.